E mesmo que esse funk que eu não gosto, horrível, né? De Tati Quebra-Barraco, Tigrão, Bonde do Tigrão e aquelas baixaria total, desculpe assim, mas esse funk que parece alienado, tem uma música lá que fala é som de preto, de favelado, e quem ouve nunca não consegue ficar parado. Aí o cara vai dizer que não percebeu o que está acontecendo. Eu só quero é ser feliz, viver, como é que é? Viver nessa favela. Quer dizer, os caras também explicitam a sua posição de oprimido, de discriminado. Aí a pessoa vai nesse local e... Não, mas na década de 90 já, Furacão 2000... Eu tô falando de lugar que 10 mil negros se unem no fim de semana. Como é que ele diz que não tem nada a ver com identidade? Você tá me entendendo? Eu achei assim, gente, tá bom se fosse eu falando, mas o hermano, não. Aí eu falei, não, ele errou, tem muito a ver, tava explícito na frente dele. Pra mim aqui, ele não pegou a coisa, foi dado. Por que eu digo que ele tá fazendo a história dos donos do baile? Porque isso acontece aqui em São Paulo. Os Racionais levaram quase 5 anos para tocar nos bailes, porque a música dele era muito politizada. E por que era politizada? Se politizar, esse povo vai descobrir que eu estou explorando-os. Entendeu? Eu tenho que dar para eles pão e circo. Alguém conhece essa frase, né? Não, eles são capitalistas, são pretos capitalistas. Eles não querem que os negros virem revolucionários, porque senão eles vão perder uma fonte de renda deles. E eles, até em São Paulo, eles demoraram para... Nem sei se assumiram que o baile é um campo específico de politização. Então, ao meu ver, o Viana comprou, e sabe o que é pior? A maior informação dele é o Marlboro, né? Que não é o dono do cigarro, mas é tão ruim quanto. Acabou, é o Marlboro, que vai no Faustão, né? Então, pra mim, é o cara que quer fazer com que as pessoas olhem para o funk do Rio de Janeiro e as pessoas queriam que as pessoas usassem aqui os bailes como um espaço meramente de lazer, que não é. Tem uma transformação muito maior. E que tem um poder, não é de revolução, não é nada. Mas você lembra no começo que eu falo que tem 2 irmãos e eles me deram muita inspiração para fazer uma palestra numa escola, enquanto os 2... Ali vocês entenderam os 2 irmãos? Que foi um drama para as pessoas entenderem aqueles 2 irmãos. Logo no começo, que eu falo fraternal, não sei o quê, porque são 2 irmãos de sangue. Aí o cara chega e fala assim, eu frequentava um baile de branco, de preto. Eu falo, como é que é? Agora ele tá indo no baile de branco. Falou, por quê? Ele falou assim, tem tanta mulher lá que gosta da gente, então a gente tá indo lá. Estamos fazendo sucesso, mas é baile de branco. Como é que eu vou dizer que não tem nada a ver o baile da Chic Show? Se a pessoa que frequenta vira para mim e fala assim, Batista, eu frequentava um baile de negro, espaço negro, agora não frequento mais, agora eu frequento espaço de branco. Então, é não ver, tá? E o Viana teve oportunidade disso. Mas a visão dele é outra. Do DMN, foi um erro meu. Eu já tinha desenvolvido, depois você... Sabe aquele negócio que vai, muda, tira? O que aconteceu é o seguinte, DMN, Defensores do Movimento Negro, eles rompem com o movimento negro. Há uma cisão muito grande entre um setor do hip hop e o movimento negro. E o Marcão, que eu acho que não conseguiu vir aqui porque ele estava gravando, o Marcão diz isso textualmente na entrevista, assim, não, a gente acha que esses caras não tem nada a ver, traíram, então hoje em dia o DMN é só uma junção de letras. Na verdade, o que eu estou querendo dizer aqui? É uma cisão. Pronto. Uma coisa... Aí é uma outra visão. Porque uma parte do movimento hip hop entende que o movimento negro não está cumprindo com o seu papel político. Porque ele não fala para a massa negra. E que o hip hop fala mais, que o rap, que o hip hop tem mais contatos com essa população do que o movimento. E na verdade é uma cobrança do seguinte, vocês vieram aqui para transformar, para revolucionar, para resolver a questão dos negros, e vocês, dos pretos, vocês não resolveram. Porque aqui, é aquela visão que você fala aqui, ó, negro limitado, na verdade é negro limitado e preto consciente. Que é isso que está na letra do negro limitado. Então o que é? Negro limitado, o movimento hip hop, ele conhece preto. Eles se chamam de preto e não de negro.
Negro eles falam que é cor, não sei o quê. Eu acho isso uma bobagem. Para mim é uma questão meramente semântica, mas para eles não é. Né? Então, o que determina a identidade étnico-racial é a palavra preto. Então, o Racionais, quando eles falam negro limitado, é um negócio muito terrível, porque tem movimento negro, não tem movimento preto. Né? Mas eles estão, no fundo, da questão do baile, ofendendo os caras do baile. Eu faço essa análise que, de fato, você ouvindo, você está ofendendo o pessoal do baile. Você está dizendo, ó, você que está aí dançando, você é um alienado. Você é um cara que não tem nada a ver. Você está atrasado. Então, e as pessoas sentiram isso. Muito provavelmente, esse é um primeiro momento, a primeira fase do movimento, dos Racionais, que não fez grande sucesso de público. Ele estoura quando ele vem com fim de semana no raio-x do Brasil, que é o LP seguinte, né? E aqui não tem, ó que doido, aqui não é um rompimento com o movimento negro, tá? O DMN é, o Racionais não é. Esse é o primeiro momento, é você dizendo, ó, se você se identifica como preto, você é limitado. Se você não é consciente, você é limitado. Para você ser consciente, você tem que ser um preto. Você tem que ser uma pessoa próxima do movimento negro. Só queria que você fosse ensinando. Eu sei que Nossa, várias questões aqui. Deixa eu só ver se estou vendo alguma coisa. Quem sabe você introduz esses temas. Eu respondo no finalzinho, pelo menos a última, qual é o meu projeto de nação. Você quer falar isso? Você quer que eu fale rapidinho? Olha, eu não vou conseguir fugir disso se não for um discurso bem político, ideológico. É, óbvio, meu projeto de nação é um Brasil sem discriminação, sem preconceito, onde as pessoas... Milhões de São Paulo, e as pessoas têm pena e outro rouba uma coxa de galinha e pega 5, 6 anos. Não é só a discriminação do Brasil. Se acabar com o racismo, nós vamos cair vamos saltar da frigideira para o fogo. Porque não vai estar resolvido o problema. Não estou dizendo que deva continuar o racismo, óbvio que não. Né? Você está me entendendo? Então, eu ainda sou um idealista. Idealista. Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa superada. Revolucionário. Revolucionário. Mas hoje não boto medo em mais ninguém. Mas se assusta. Eu acho que tem algumas questões que podem voltar que acho que você poderia prestar atenção. A questão da posse, a questão da representar do negro, a questão das diferenças de concepção de São Paulo, várias questões que talvez possam voltar nas suas também. Será que não é uma opção? Abrir as janelas. Eu acho que vai piorar. E abrir a porta? Pode pedir para o pessoal, se quiser sentar aqui no chão, a outra sala está reformando, o Batista se informou e não estava reformando. Não sei se alguém quer sentar mais aqui. Não informei, falei para eles. Mas venham assim mesmo. Tem mais essa cadeira? Faz bom. Tem mais, tá tudo lotado. E o ar-condicionado tá ligado. O cara veio aqui, chegou, abriu. É muita gente. Não sei, abre a janela. Na porta tá pior. Deixa Mas eu acho assim. que devia tentar deixar a janela aberta como experiência, porque Lá fora está igualmente Vai melhorar porque está muito quente. Mas desliga o ar. Desliga o ar. Essa daqui Só passar para ventilação. Essa volta a ser passada. não, mas Eles não acreditam na tecnologia. muito pior. Mas entrou um ar por enquanto 5 segundos de. Laura, na hora que chegou para responder a posse, mas eu tinha direito a 2 ou 3 minutos a mais. Essa pessoa gostou. Essa pessoa que eu tô brincando. Essa pessoa que eu tô brincando. Não botou pé. Meu Deus.
entendeu? Tem que falar da Operação Salva-Vida da França. Salva Batista. Falou já. Acho que outra pessoa vai falar. Tá grávida de novo? Tá, pelo menos observando. A gente vai tentar ver se acha ainda outra sala. Eu também acho. Bom, então vamos aqui tentar dar continuidade. Eu queria passar a palavra para o professor Peter Frey, do Departamento de Antropologia da UFRJ. O professor Peter também fez parte da banca de mestrado do Batista. Então ele, enfim, de alguma maneira acompanhou, vem acompanhando os trabalhos do Batista. Eu queria agradecer muito por ter concordado com o nosso convite. Passo imediatamente a palavra. Bom, também agradeço o Batista pelo jeito. É mais que uma honra que nós imaginávamos, viu, Laura? De conquistar um lugar na banca do Batista. Muito obrigado. Obrigado também, Lili. E também é bom estar num ritual para reconhecer mais uma vitória do nosso amigo de tantos anos. Na verdade, Batista. Quer dizer que o prazer é enorme. E também eu acho que você tem que tomar cuidado. Porque pelo jeito você está mais popular. Não, mais. Estou dizendo que você é mais popular que muita gente, então, pelo que eu estou entendendo, que vou falar um pouco sobre isso, há uma concorrência para o público nessa história que é muito saudável e muito interessante. Eu fico feliz que um cara que vem defender um doutorado na Universidade de São Paulo traz tanta gente para participar. As suas qualidades, Batista, as qualidades da sua tese, estão aqui evidentes de novo, que já tínhamos visto antes, a sua independência, seu idealismo ainda, né? A sua perspectiva livre de posições pré-fabricadas, sempre, você sempre surpreende, né? E também por você ter atacado, ter abordado um assunto de tamanho interesse e tamanho importância, né? Temos muita reflexão sobre governos, não é? Sobre políticas, sobre lideranças, né? E muito pouco sobre o que o Hélio Gaspari sempre chamava de andar de baixo, não é isso? Então eu acho que esse andar de baixo aparece um pouco mais, embora não seja tão de baixo, na verdade. Mas enfim, você trata da pobreza da cidade de São Paulo e a sua participação. Então, mais uma razão de te aplaudir e te reconhecer, não é? E acho também que tem essa tese, tem algumas... O Batista sempre tem tiradas fantásticas. Né? A tirada mais fantástica é um passão, assim. Você diz, o movimento, o MNU, né? Sempre contra as atividades culturais. Mas é engraçado que o Hanchard vem e dizer que o movimento negro unificado não presta porque só faz cultura, na verdade. Isso eu achei genial. Você disse que vai deixar um futuro trabalho, quero ver. Vai se divertir. Outra tirada fantástica é de dizer que essa exaltação e também crítica dos lugares pobres das cidades brasileiras tem um passado anterior que Bezerra da Silva, que achei genial essa ideia, não sei. Também você faz e deixa, não é? Eu não tenho, Batista, nenhuma grande crítica para fazer, nem nenhuma grande ideia para te propor, nada disso. Faço reverência a você. Eu tenho apenas alguns comentários e algumas perguntas, exatamente para você poder falar mais, tá bom? Inclusive, algumas são as mesmas da Laura, então os que você não respondeu da primeira... Né? Agora vem. Você não vai escapar. Não, eu achava que poderia pegar de início, sabe? Essa questão que você coloca mesmo desde o início de cultura e política. Acho que ainda tem mais a falar sobre isso. Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que você poderia explorar mais ainda a disciplina que você escolheu seguir. Eu vou te dar um exemplo.
Em 83, 4, eu fiz uma pequena pesquisa em um filme sobre um bloco carnavalesco de Salvador que estava emergindo. É uma dissidência do Ilhaé. Chama-se Olodum. Naquela época, Olodum, se lembra melhor, né? Era um bloco do Pelourinho. Não? Era um bloco cheio de travesti, de bicho, de maconheiro. Mas tinha também, era um bloco que participava da ideia da beleza negra, porque era também dissidente do Ilhaé. E esse bloco Olodum, mesmo nessa época, os ensaios do bloco trazia tanta gente, mas tanta gente, né, que dava medo no movimento negro unificado, que não conseguiu juntar mais de 5 pessoas. Então, era uma situação de ciúme batista, naquela época, de ciúme. E o movimento negro unificado percebeu que Olodum tinha um poder de mobilização que ele não tinha, né? Então tinha várias acomodações naquela época. Por exemplo, Olodum, da sua grandeza, chamaria um movimento para participar do júri para escolher a melhor, né, dançarina, por exemplo. Mas era uma concessão. De qualquer maneira, eu percebi claramente naquela época, e também era um momento em que o nosso aluno lá em Campinas, Calão, estava começando a olhar para os bailes que você estudou lá em Campinas. E era a época do Black Hill, no Rio de Janeiro, não era? E nós, antropólogos, não tivemos dificuldade nenhuma de perceber que aquilo tinha consequências políticas. Por quê? Depende como você define política, né? Depende como você define cultura. Então, se você tiver tempo, queria que você se aprofundasse um pouco mais sobre essa questão. Porque se você definir política como poder de fazer valer as suas ideias, de influenciar os outros, evidentemente, Olodum naquela época, fazendo cultura, entre aspas, estava fazendo política. Estava fazendo a cabeça dos meninos, não é isso? Bom, então, do ponto de vista da antropologia, isso era uma não questão. A questão era, como você agora diz, era no próprio campo, quer dizer que uns definindo política de uma maneira e outros de outra maneira. Então eu acho que tem um problema de qualquer trabalho acadêmico, é que os conceitos de análise as palavras são as mesmas, não é? Então, cultura, política, movimento, é complicado. E às vezes eu acho que poderia ter ficado um pouco mais clara, né? Se você poderia, talvez, não agora, mas eu senti um pouco falta disso. E talvez uma maneira de resolver, ou de ajudar, é de discutir o que os antropólogos entendem por política, né? Aí você pode defender a sua posição, claramente, né? Bom, as perguntas. Tem algumas perguntas para você encher a boca e falar mais. Sim. Eu tenho uma pergunta que não sei se você vai conseguir responder. Hip hop que você descreve, quantas pessoas mais ou menos? Você tem ideia? Você tem ideia? Porque quando você fala do rap, propriamente dito, né, é uma coisa infinita, né, em potencial, porque é mercado, né? Hip hop nem tanto, me parece. Mas eu queria entender melhor. E também eu queria, não sei se é possível você me responder, te dar um pouco mais sobre quem são. Você fala desse grupo, Força Ativa, né, das pessoas entrando nas universidades, de um ano para cá, não é isso? Que sugere, então, que nesse grupo, pelo menos, são pessoas com segundo grau completo, que é uma minoria dentro da maioria, na verdade. Então, queria saber de que se trata. Se trata, de fato, de um grupo já móvel, já subindo, já agarrando as poucas oportunidades que tem com visão de ascensão social, porque foi essa impressão que eu ganhei, mas não sei se não ficou muito explícito. Então essa pergunta é essa. Não tanto do rap, que evidentemente o mercado é infinito, qualquer um pode comprar ou ouvir, mas de participação das posses. E eu tenho a mesma pergunta da Laura. Eu ainda não sei porque essa palavra posse, porque eu pensei, será que é aquela palavra americana, posse, dos cowboys, né? Lembra? Vamos montar um posse para capturar é posse chama, quando você junta um grupo de cowboys para pegar, né?
Então, ou é posse no sentido brasileiro de possuir. Sei lá, eu fiquei na dúvida. Eu achava que era uma palavra tão central que está aberta a pergunta de novo. Outra pergunta, você não precisa responder, porque eu acho que você já respondeu. O tempo todo, Rio de Janeiro e São Paulo parecem, não parecem? Não é? E agora você está me dizendo que não tem tanta diferença assim. Os cariocas alegam que São Paulo é mais como é? Não, muito pelo contrário. Ao contrário, de trabalho. E duro, enquanto Rio de Janeiro é mais light, mas enfim, não sei. Uma das coisas que achei muito, muito interessante, que eu não sei se você tem vontade de continuar, e que tem a ver com o Hermano Viana. Porque você está, quando o Hermano, não sobre funk, mas sobre samba, quando o Hermano analisa o samba, ele analisa a sociedade brasileira como sociedade hierárquica, não é isso? E na análise dele, o samba surge, né, justamente numa situação hierárquica. Isso dá para ver até hoje. Se vai numa escola, eu estive agora semana passada, Unidos da Tijuca, se vai lá, escola de samba, todo mundo tem um andar de baixo e um andar de cima. No andar de baixo, samba é a massa. E a bateria ali, aí sempre no final do ensaio aparece a porta-bandeira e o mestre-sala, que fazem as suas evoluções lindas e fantásticas, mas estão fazendo o tempo todo, olhando para o andar de cima. Aí, de repente, aparece o dono da escola, que o bicheiro, provavelmente, né? E mais claro que os outros, não é isso? Aí se reverencia. E naquele ritual, você percebe que estamos numa sociedade muito hierárquica mesmo, não é isso? Muito. Isso é o samba. Porque todo o financiamento vem, você sabe de onde? Ou dos bicheiros, um sinal dos governos, dos patrocinadores, das fábricas de chocolate, etc. E tal. Bom, essa é a análise do Hermano Viana. Você apresenta uma outra versão aqui que é muito interessante, que me lembra, sabe o quê? De Frei Davi e o pré-vestibular para negros e carentes no Rio de Janeiro. Quando eles recusaram financiamento de fora, o Frei Davi recusava. E para ele, aquele movimento tinha que ser autônomo e tinha que ser independente de qualquer apoio de fora. Que é a posição um pouco dos racionais, se eu entendi direito. Bom, então você está mostrando um outro modelo. Eu queria saber se eu entendi direito isso, se você tem mais alguma coisa a dizer sobre isso. Porque implica, não é isso? Uma espécie de, como você cita em algum lugar na tese, black buys black, não é isso? Quer dizer que uma espécie de autonomia racial no que diz respeito à produção e consumo no mercado. Mas, aí vem uma pergunta. Você menciona Gueledés, não é isso? E eu tenho uma pergunta, porque você fala de 92, quando Gueledés absorve o filho de um militante, não é isso? Dentro do próprio Gueledés e começa a fazer uma reunião de hip-hop dentro do Gueledés. Em 1992, eu me encontrei com a representante da Fundação Ford, em algum lugar do mundo, e ela estava completamente radiante, porque ela tinha voltado. Ela disse: Peter, você perdeu uma coisa fantástica. Eu estive agora no Maxud Palace, né? E era uma coisa muito comovente, porque apareceu um bando de jovens fazendo hip-hop. Eu pensei, bando de jovens fazendo hip-hop, Maxud Plaza Hotel. Aí perguntei, mas o que isso tem a ver? Não, mas são financiados pela Fundação Ford. Eles, mas, que interessante, então por que vocês financiam? Porque é uma questão de autoestima. Então nós estamos financiando isso porque nós vemos o hip-hop como um caminho de autoestima. É o mesmo? Por que você não fala disso? Porque eu não sabia desse negócio. Bom, não sabia. Não, porque pergunto. No Maxud eu não estou sabendo. Não, mas do financiamento que estou perguntando. Não, mas era o projeto hip hop. Bom, mas é interessante isso, não quer dizer que, por um lado, você tem o desejo da autonomia, tá. Não, e por outro lado, né, isso aparece de vez em quando ao longo da tese, não é isso? Nós não queremos benesses de Maluf, mas da Marta pode ser. Melhor ainda é Rondina. Mas essa é diferente, não é? Porque isso é uma quebra, eu acho, com o velho sistema Gerson, onde de qualquer lugar vale a pena. Não sei.
eu tenho uma observação aqui que eu quero te dizer. Comparando as duas teses. A sua tese de mestrado, eu achei uma tese mais de recepção do que produção. Ou seja, a imagem que eu sempre... Era o Batista lá enfiado dentro dos bailes, né? Comungando com os meninos e meninas, não é isso? Inclusive questionários, não é isso? E colocando eles contra os grandões, não é isso? Eu tive essa sensação. Não é? Quer dizer que era uma tese de antropologia de baixo nas bailes, não dos donos. Né? Essa tese é o inverso, me parece. Não sei. Essa tese é da liderança do movimento, mas não do... Né? É mais uma tese de produção de discurso do que recepção. Então, minha pergunta, eu não sei, certamente você vai poder me dar uma resposta. Você pode me dizer o que significa tudo isso para um jovem de 15, 16 anos que está no 2º grau, lá na periferia de São Paulo? O que significa isso na vida dele? É possível responder? É possível. E que lugar ocupa? Porque eu imagino que essa pessoa também tem outros gostos musicais e faz outras coisas com a vida. Então, a minha pergunta é um pouco essa. Uma pergunta pertinente, eu penso, porque eu tive uma conversa um mês atrás com Teresa Caldeira. E Teresa Caldeira andou em alguns bailes. E ela estava me dizendo que o que ela sentia, aliás, está na sua tese, que havia uma mudança radical, que você mostra na sua tese. Que está na tese do Kib também, né? Que você tem, até recentemente, você tem o desejo de participação, não é isso? O aristocratas, etc. e tal. O desejo de conquistar, o desejo da integração, o desejo de participar. O que a Teresa viu era um certo elogio à diferença, à exclusão. O elogio ao próprio espaço da favela como um espaço nosso, digamos, né? E menos essa questão de entrar na sociedade. Então ela me fez esse comentário que achei muito interessante, e também ela comentou que isso acontece ao mesmo tempo que o município de São Paulo muda as regras de construção de certas zonas da cidade. Então as zonas mais pobres têm menos exigência que as zonas mais ricas. Então, a minha pergunta é se estamos, de fato, se você pode ou não ver algum tipo de elogio, não mais de integração, mas de assumir uma espécie de diferença básica. Nesse caso, às vezes eu sinto isso você falando,